Essa é a quarta parte da aula de técnicas de cobrança. Nessa parte, então, só recapitulando, na primeira parte a gente falou sobre as relações de consumo da sociedade, na segunda parte a gente analisou o artigo 42 e o 71 do Código de Defesa do Consumidor, na parte 3 falamos sobre os documentos e possibilidades de cobrança, de acordo com o Código do Consumidor. E agora, na parte 4, como a gente terminou a parte 3 falando sobre notificações enviadas via cartório, nós vamos falar sobre cartórios. E essa parte vai ser rapidinha, porque os cartórios, eles têm uma especificidades, a gente vai falar um pouquinho delas, mas são instituições privadas. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a estrutura do judiciário brasileiro. Então, a gente começa lá o judiciário com o Supremo Tribunal Federal. E a gente vai partindo aqui para as outras instâncias, que é por onde os processos transitam. Lembrando que aqui a gente está falando de federal, ó. Juizado federal, juizado especial civil, especial civil e criminal. E essas instâncias a gente vai ter tem um conceito dentro do direito que chama paralelismo. Então a gente tem isso aqui espelhado dentro do que é estado e dentro do que é município, sempre respeitando a hierarquia jurídica. Por que eu trouxe isso para falar de cartório? Porque para que o judiciário consiga operar dentro dessa estrutura, a gente precisa de uma instituição, de uma instituição mesmo, que garanta para eles as documentações e certifique a validade dessas documentações, dê publicidade, e quem faz isso é o cartório, que não faz parte aqui da estrutura. Vocês não estão vendo cartórios aqui, né? Mas os cartórios, eles fazem parte, eles são fiscalizados pelo Poder Judiciário. Então, eles são instituições privadas, ou seja, você não precisa fazer um concurso para entrar, para começar a trabalhar num cartório, porque eles são instituições privadas, mas elas são instituições privadas que servem à instituição pública, nesse caso, o judiciário. Então, todos os cartórios, eles prestam contas e prestam a responsabilidade para o Poder Judiciário. Então, a gente tem aqui a lei que regulamenta a atividade cartorial, ó. Essa daqui, depois vocês podem pesquisar tranquilamente dentro da internet, e vocês vão ver que, ó, os serviços cartoriais e de registro são de organização técnica e administrativa, destinados a, isso aqui que é importante a gente lembrar, ó, publicidade. Então os cartórios, eles tornam públicos os atos do governo, né? Então sempre que a gente tem que reconhecer firma, registrar uma certidão, registrar como é que é o nome? Ai, gente, esqueci. Escritura, então a gente vai precisar ir no cartório, e o cartório que vai dar essa conta aqui, ó. Autenticidade, então sempre que a gente autentica, né, alguma coisa, o cartório, ele é responsável. Tanto é que as pessoas que trabalham em cartório, geralmente elas fazem aqueles cursos de grafologia para fazer o reconhecimento de firma e tal, por conta disso aqui, ó, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Então, o judiciário trabalha a fim de proporcionar justiça, e os cartórios, eles vão dar essa garantia para o judiciário de que essa documentação é válida. Os cartórios operam sob a responsabilidade de tabeliães e registradores concursados, e tem um objetivo, ó, então são os cartórios extrajudiciais. A gente tem alguns cartórios judiciais e não são desses que a gente está falando, tá? A gente está falando dos extrajudiciais, que são os que não estão debaixo do guarda-chuva do juiz. Porém, eles são fiscalizados pelo Poder Judiciário, sim, tá?
Eles têm o objetivo de dar publicidade e autenticidade aos atos jurídicos, sejam estes motivados por interesse da sociedade ou de particulares. Ah, professora, como que isso acontece? Então, por exemplo, os cartórios, eles registram o nascimento de todos os cidadãos brasileiros. E aí a gente tem os censos, os dados do censo, eles andam em conjunto com os registros do cartório. Então, são interesses que são da sociedade, saber quantos cidadãos nós temos aqui. Por exemplo, a gente tem agora essa ação da questão do coronavírus que a gente está vivenciando, a gente tem um pagamento do auxílio. Esse auxílio ele vai ser calculado com base em quê? Como que a gente vai saber quem são as pessoas que vão receber esse auxílio? Então, a gente vai andar sempre junto com os dados do censo, que são apoiados aqui no que o cartório indica também. Eu já mostro um exemplo para vocês de como o cartório atua na sociedade. Em pesquisa do Datafolha de 2016, essa pesquisa indica que os cartórios como instituições mais confiáveis do Brasil. Então, ela tem até uma pirâmide lá entre correios, bancos e tal. Os cartórios são a instituição que as pessoas mais confiam, tá? Aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha com o que cada cartório faz. Então, na prática, a gente precisa saber disso quando a gente tem algum documento, né, para registrar, enfim, alguma situação que a gente dependa desse serviço de cartório. Então, isso daqui não precisa decorar, não precisa, enfim, o que você precisa é conhecer e saber que existem, até mesmo porque, para o pessoal de serviços jurídicos, eu acho que os cartórios, eles são uma via muito adequada de você entrar na profissão jurídica, tá? Então, aqui a gente tem o registro civil de pessoas, que são os atos relativos à vida das pessoas. Então, a gente tem nascimento, casamento, cada cartório atua numa região. Então, por exemplo, se você mora em São Paulo, na Zona Leste, sei lá, você quer casar e o seu marido mora na Zona Sul, você só vai poder casar na zona de residência de um deles. Você não pode casar no centro, por exemplo, você não pode fazer onde você quiser. Então, existem procedimentos. Então, óbito, reconhecimento de filho, emancipação, tal, tal, tal. Registro de pessoa jurídica. A gente falou muito de empresas aqui nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores. Então, a maior parte dos trabalhos, então, envio de notificações e tal, a gente vai andar muito por aqui, pessoa jurídica. Lembrando que a gente tem algumas diferenças entre pessoas jurídicas, tá? E isso vocês vão estudar ali nas questões de direito empresarial. Mas olha lá, ó. Então, por exemplo, ONG é diferente de uma limitada, enfim, vocês vão ver isso lá em direito empresarial. Então, aqui, ó, a gente tem empresas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, como associações, fundações, entidades religiosas, sociedades e empresas individuais de responsabilidade limitada. Registro de imóveis. Então, aqui a gente tem escrituras, compra e venda, doação, hipoteca, alienação e tal. Títulos e documentos. Aqui a gente tem o registro de documentos como prova, aqui ó, notificações extrajudiciais, a gente tem aqui nos títulos e documentos. Tem alguns cartórios que eles são duas coisas juntos, tá? Então aí você tem que dar uma olhada. Tabelionato de notas, autenticação de cópias, reconhecimento de firma, tal. Então tem deles que tipo, é nota e pessoa jurídica, enfim, ou e pessoa natural, enfim. Isso daqui, pessoal, vocês vão de volta nas aulas de direito que vocês estão tendo com os outros professores, que eles estão explicando para vocês a diferença de pessoa natural, pessoa jurídica, enfim. Façam a ponte entre as matérias, tá?
E tabelionato de protesto, que é a prova de inadimplência, descumprimento de obrigação originada de títulos e outros documentos de dívida. Então, aqui, pessoal, a gente vem depois daqui, ó. A gente falou de notificação, tá? E aí, nos próximos passos, quando a gente for protestar a dívida, a gente vem para cá. E aí, isso daí é um procedimento mais jurídico, que é a continuação daquele processo que a gente pegou, tá bom? Então, para a gente finalizar, eu fiz uma busca no Google com cartório, para vocês verem como a instituição ela caminha com as demandas da sociedade. Olha só, gente, as notícias que apareceram ontem. Então, eu fiz isso no dia 21 de abril de 2020. Então, nós estamos na crise aqui do coronavírus, a gente colocou a palavra cartórios, e aí ó, a primeira notícia que apareceu aqui, ó. Cartórios já registram mais óbitos por Covid do que o Ministério da Saúde. Porque a gente tem o registro de óbito nos cartórios. Olha aqui, a gente tem ó, cartórios coronavírus, cartórios registro civil orienta nascimento e óbito no surto, reabrem todo o país em plantão especial. Então, os cartórios, eles vão indicar, eles andam como um sinalizador do que é a sociedade, tá? Depois vocês podem pesquisar mais e vocês vão ver, por exemplo, cidades, teve uma vez que teve uma cidade aqui do interior, São José, São Luís do Paraitinga, que teve uma enchente grande, e nessa enchente a gente teve perda dos documentos do cartório, e a cidade toda se mobilizou para restaurar esses documentos, porque o cartório conta a história dos cidadãos dessa cidade. Isso é importante. Então, os cartórios, eles, além de dar publicidade, eles contam a história daquela comunidade onde ele está situado, tá? É isso, pessoal. A gente está finalizando. Eu deixei aqui na apresentação 2 exercícios, mas eu vou deixar disponível para vocês em aula. Aqui a bibliografia de todas as aulas, das 4 aulas que a gente falou. Aqui, ó, vocês podem ver bastante mais informações sobre cartório, quem tiver interessado. E é isso, pessoal. Vamos finalizar aqui essa parte de cobrança. Eu espero conseguir retomar esse assunto de cartório. Vamos para frente, e eu vou falando com vocês nas ferramentas, usando as ferramentas que a instituição disponibilizou para a gente. É isso, eu vejo vocês, até mais, se cuidem.